Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, chegando até você em várias partes do mundo, sempre trazendo temas fundamentais para a evolução da consciência. E hoje temos a honra de, uma vez mais, receber no nosso programa duas figuras maravilhosas, dois grandes buscadores espirituais, que já nos deram a honra de participar algumas vezes do nosso programa, que é o casal Gran e Micael. Eles moram na Califórnia, aos pés do Monte Shasta, e são grandes buscadores espirituais, principalmente ligados à filosofia de Paul Brunton, de Trigueirinho, e hoje eles vão nos apresentar um terceiro grande maestro, um terceiro grande ser, cuja filosofia talvez seja menos conhecida, mas que tem um impacto espiritual maravilhoso. E a gente está tendo a alegria de poder, digamos que, apresentar esse guru da humildade, esse maestro da humildade, né? Esse místico desconhecido aqui para o grande público. Então vamos conversar com a Gran e com o Micael e descobrir juntos quem é esse outro ser que traz tanto potencial de realização para as pessoas. Meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Tudo bem. Agradeço você por esta oportunidade de falar sobre esses maestros muito importantes para todos nós. Sim. Boa tarde, Jamil. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Nós estamos aqui muito felizes de estar novamente com vocês e concordamos plenamente. Será muito bom apresentar também esse filósofo italiano, Rafael, muito importante para todos nós no Ocidente. Você sempre dá-nos uma lembrança ou realidade e fantástica. Com certeza. Na verdade, fantásticos são vocês, meus queridos. Antes da gente começar o programa, eu já vou fazer o convite para você aí de casa, para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, né? Aciona o sininho para você ser informado das nossas atividades. E vamos iniciando, Gran e Micael, perguntando, né? Vocês falaram Rafael, né? Um filósofo italiano que tem esse grande trabalho, mas que é desconhecido por muitas pessoas. A primeira pergunta para vocês dois é: quem é Rafael? Sim. Rafael, como falamos, não é? Rafael, pouco se sabe realmente da vida ou de quem é o Rafael, não, digamos, num aspecto pessoal. Ele realmente nunca deu ênfase a isso. Ele disse, ele em suas próprias palavras, ele disse que ele veio com uma tarefa, não é, aqui neste mundo, de ser a voz, digamos, da tradição filosófica perene. Então ele não é, ele traduziu do sânscrito toda a obra de Shankara, comentou, traduziu e comentou também, escreveu sobre Platão, Orfeu, Cabala, não é, toda também a tradição do Ocidente. E ele disse que esse era, digamos, a sua tarefa, era o seu dharma, não é, aqui. E que não importava a imagem dele, mas sim aquilo que ele veio para que toda essa tradição ela continuasse viva, né? Sim. Então ele veio para expressar essa tradição através de seus livros, através de sua obra. Sim, Rafael encarnou não por uma motiva pessoal, uma necessidade pessoal, mas de uma maneira a causa da nossa necessidade. Sim. De ter uma nova apresentação dessas tradições no Oriente, uma forma moderna para nós, e nas tradições no Ocidente, que por muitas pessoas é desconhecido, nossa paternidade tradicional, essa é uma tarefa de realidade fantástica também, de renascer a nossa paternidade paternal e dar uma apresentação desse para nós. E é interessante perguntar, como é que se deu o encontro de vocês, né, com o Rafael? Conta um pouquinho da história, como é que foi e como é que foi a sensação de vocês, né, quando vocês descobriram que vocês estavam na presença de um grande ser. Como é que foi isso? Nós tivemos a graça, não, de encontrá-lo algumas vezes no seu próprio eremitério, nas montanhas da Apennine, na Itália, perto de Roma.
Ele tinha um pequeno eremitério onde ele vivia em puro silêncio, dedicado somente a escrever os livros, né? Ele, depois de uma vida pública bastante intensa, digamos, não, onde ele ensinou muito em Roma e outras partes, inclusive na França, né, na Europa, ele então se retirou, né, para esse lugar, e lá ele viveu uma vida de silêncio dedicado totalmente à obra, né? E lá nós tivemos essa graça realmente de encontrá-lo nos últimos 10 anos da vida dele. Nós tivemos alguns encontros e realmente para nós foi uma coisa assim, né, Micael, que digamos que nós temos uma vida antes de Rafael e uma vida depois de Rafael, porque ver a presença viva, né, o amor sabedoria encarnado, não é? Estar na presença daquele puro amor, daquela essência tão divina, né, que não tem como, toca, não é? Toca você e você vê, aquilo é possível também para todos nós, não é? Viver uma realidade dessas, não? Viver a realidade última. Então, estar na presença de um sábio dessa natureza realmente é algo que não tem palavras, né? Sim, tem outro aspecto. Tem duas estudantes e tradutores de Rafael em Nova York. Eles têm contato com Wisdom's Goldenrod no centro em Nova York, que é o centro de Paul Brunton. E, a causa desse contato, Rafael visitando Wisdom's Goldenrod nos Estados Unidos 3 vezes. Agora, tem dois lados do nosso contato. Um contato como membros de um grupo nos Estados Unidos e o contato individual como Grandfather. Sim. E também um outro aspecto do trabalho de Rafael, que nós achamos importante para o público em geral saber, é que ele é um representante dessa tradição perene, mas também não é, ele é digamos, ele é um Asparsem Yoga, ou quer dizer, ele não é, encarnou nesta vida não como um buscador como nós, ele já veio com já um trabalho realizado de vidas anteriores, e nesta vida ele praticou, digamos, se é possível dizer dessa maneira, o Asparsi Yoga, porque este Asparsi Yoga é aquele que não tem nenhum suporte, não é? Asparsa significa sem suporte, sem tocar em nada, não tem relação, porque ele é o absoluto, né? Ele é direcionado ao Brahma Nirguna, sem qualidade. Então, o que acontece? Um ser que está, não é, nesse yoga, esse yoga é pura compreensão, né? É discernir entre a realidade e o que não é realidade, entre o ser, não é, e o não ser. Então, é uma pessoa que vive, né, nesse estado consciencial de unidade com a dimensão do mais alto. Então, isso era, não é, a vida, digamos, de Rafael também é importante, não é, que não conhecemos, pelo menos, muitos representantes, né, Micael, do Asparsi Yoga encarnado. É verdade, é muito raro, e eu queria aproveitar, isso é maravilhoso, perguntar para você, Micael, o Rafael, eu fiquei impressionado, estava vendo alguma coisinha que vocês me mandaram dele, ele tinha essa necessidade de enfatizar um caminho prático, né? Embora ele falasse da filosofia perene, ele queria que essa filosofia fosse viva na vida das pessoas. Como é que era essa ênfase que ele dava a essa vivência prática? Sim, tem dois lados. Tem uma verdade, pode falar mais em cima. Não é mais elevada. Elevado não é excessivo para nós. Agora, precisa um canal, como Rafael, como um livro, com nossa busca, que serve como um canal que atrair essa verdade. Mas a verdade não tem proposta se você não vive a verdade. Você mesmo precisa realizar o que você lê dentro desses livros de Rafael, os outros mestres. Agora, Rafael tem esses dois lados, as práticas, as coisas realizativas e a tradição, os ensinamentos. E nós precisamos viver os ensinamentos, não falar sobre os ensinamentos, ou só ler livros, mas viver os ensinamentos. Sim.
Você pode. Agora tem Então, Micael, as palavras de Rafael. quer que eu leia um parágrafo que vai esclarecer essa sua pergunta para ele. Ele prefere que eu leia, então. Perfeito, Então, vamos diz lá. assim: é nossa tarefa, para aqueles de nós que almejam a plena realização, abordar a essência de todas as doutrinas, porque sabemos que, assim como a verdade é uma, a tradição é uma, embora, como a primeira, possa ser observada sobre múltiplas perspectivas aparentemente diferentes. Devemos deixar para trás todas as discussões concernentes ao processo fenomenal de devir e nos estabelecer no plano do ser. Em outras palavras, o fundamento de nossa busca e de nossa realização deve ser a filosofia do ser. Se você ver, Rafael fala... Não é a filosofia do ser, não do fazer, né? Não do devenir, não do amanhã, mas do agora. Agora, é abordar a essência de todas as doutrinas, porque tem uma verdade uma. Agora, essa é uma tarefa de Rafael. Nós somos um budista, maestro, o platonista, mas perceber entre todos esses sistemas tem uma única verdade que Rafael usar a palavra tradição. Sim. Rafael é um maestro da tradição da unidade. Sim, nós o chamamos o maestro da unidade, porque ele viu, né, a unidade em tudo. Inclusive, Jamil, se você nos permite, nós gostaríamos de dar um exemplo para o canal, né, para as pessoas do canal, sobre como é então que fazia o Rafael, né? Como é que é isso que ele via a unidade em todas as tradições, né? De que maneira ele expressava isso? Bom, nós temos um exemplo, por exemplo, do livro do Upanishadas. Os 5 Upanishadas é um livro que ele traduziu, né, e comentou do sânscrito. Então, ele fala o seguinte, que nessa primeira Upanishada chamada Isa, ele fala que a identificação com o Uno, né, para que nós possamos nos identificar com o Uno, qual é, então, por exemplo, muitas pessoas poderiam perguntar, como é que nós vamos fazer isso, né? Como o Micael disse, como praticar, não voltar para a unidade na nossa vida diária. Então, nessa número 1, né, da Upanishada Isa, ele comenta da seguinte maneira, que para que nós possamos nos identificar com o Uno, né, nós precisamos, a primeira coisa necessária é nos desidentificar com o que não somos, nos desapegar do que não somos, não é? Então, por exemplo, o desejo, né? O desejo nos coloca para fora, nos impulsiona para coisas, para aquilo que não somos. Coisas materiais. Coisas materiais. Pessoas. Não é? Para multiplicidade, né? Para o múltiplo. Então, o que acontece? Nós temos, né, que nos desidentificar dessa identificação com o que não somos. Então, isso é uma maneira de nós, não é, através da integração do que somos, voltar para a unidade. E ele diz que no islamismo, não é, né, no mesmo texto, ele faz uma observação. No ensinamento esotérico islâmico, eles falam a mesma coisa, o Rafael diz. Ele diz que eles têm 3 estágios, que um é a ciência da certeza, que é quando a pessoa empiricamente conhece. O segundo é a conquista da certeza, quando através de uma visão supraconsciente nós conhecemos uma outra verdade. E a terceira é a certeza perfeita, que é quando nós realmente somos um, sabe? Quando nós temos aquela certeza, aquela identidade. Só para o pessoal, né, saber, então, para todos os ouvintes, os buscadores, que é assim que em todos os livros de Rafael ele faz. E a gente está lendo lendo os Upanishadas, e ele traz o conhecimento islâmico. E interessante porque... E vice-versa, né? Sim, nós precisamos desidentificar o que nós não é. Mesmo nós não é um maestro. É muito comum identificar você como um maestro, como um guru. E por esse motivo,
Rafael, como uma pessoa, é invisível. Não conheço o nome de Rafael, quase nada de Rafael, só Rafael escrever livros. Agora, Rafael é muito intencional. Você não pode apegar você comigo também. Você não pode se apegar. Ele nunca deixou que ninguém, não, nenhum estudante, se apegasse a ele, porque Sim. não é nem para você se identificar, né, Micael, com o maestro, digamos. Sim, mas se você quer identificar você como buscadora da tradução, estar aqui por ajuda você. Isso eu acho fantástico, sensacional, porque a gente sabe que muitas vezes muitos pseudo-mestres, né, pseudo-gurus, começam a dar muita importância à sua própria pessoa do que ao que eles estão apontando. E nesse sentido, o Rafael é um fenômeno maravilhoso, porque ele lembra muito o Buda, né, que falava que não prestem atenção para o dedo, né, que está apontando o sol ou a lua, mas foquem no sol, né? Então esse despersonalismo, né, de Rafael é muito bonito, muito inspirador. Completamente. Com certeza, sim. Você perceber um corpo de uma pessoa que tem hábitos, mas você não sabe nada, nenhuma informação sobre essa pessoa. Sim. Só que essa pessoa tem uma tarefa de escrever livros para nós. Sim. E tem os livros, mas livros não tem nenhuma foto do Rafael. Sim, nenhuma foto. Os livros não têm foto do Rafael. Pois não é, se diz, não, que se conhece digamos, um mestre, não pela obra que ele deixa, né? Então, veja bem, o Rafael nos deixou todo o trabalho de Shankara, não traduzido do sânscrito para o italiano e comentado, né? Claro, seus próprios comentários. Então, o que aconteceu? Temos o Rafael criou, né? Tem uma fundação chamada Parmênides, da filosofia tradicional, não é? É um nome, Parmênides Traditional Philosophy Foundation. E então digamos que é a umbrella, né? O que abarca todo o trabalho, a Parmênides. Então eles têm edições Ashram Vidya, não é, que publicou mais de 60 livros, não é? Nós temos aqui nos Estados Unidos a Parmênides aqui, fundada em 1988, em outubro, em New York, que foi sob a graça e a própria guiança de Rafael. Então, ele mesmo, não, com a sua graça, fundou a Parmênides, e eles têm a editora chamada Ashram Vidya, que publicou já mais de 25 livros em inglês. E se para vocês do Brasil, que fala português, tem Ashram Vidya Espanha. E tem muitos livros de Rafael em espanhol. É possível comprar esses livros na internet, porque é publicado em Argentina, em Espanha. Nós temos esperança de oferecer livros em português também, mas nesse momento tem inglês e tem espanhol, também tem Alemanha, tem outras línguas, e francês. Sim. Eu fiquei impressionado com a quantidade de livros, com a riqueza da bibliografia de Rafael, né? Essa preocupação dele de reviver novamente os grandes mestres espirituais da humanidade, né? Orfeu, Platão, Shankara e tantos outros que ele traz, a tradição da Cabala, enfim, e com comentários muito iluminados. Ele é muito semelhante ao Parmênides, né? Você falou na Fundação Parmênides. Parmênides era o filósofo da unidade, né? Falava da permanência, um dos pais da ontologia. Será que Rafael não seria um Parmênides moderno? De uma maneira mas é um Parmênides, um Platão, um Plotino. Sabe por quê, por exemplo, ele também é um Platão, sabe por quê? Por exemplo, lá no eremitério dele, olha quem estava lá, o nome é Academia. Olha, o nome do eremitério é Academia, por isso colocamos essa imagem de Rafael, do pintor Rafael, né? Porque é a Academia de Platão, né? Digamos. Sim. E lógico, mas como ele não era o maestro da unidade, nós concluímos, né? Porque não concluímos, nós temos alguma ideia, não, de que ele representasse não realmente
todas as tradições, mas com certeza Parmênides, Platão, Shankara, não é? E Rafael é um trabalhador, ele trabalha sempre. Quando você vira a quarto dela, a luz sempre acesa. Acerta, meia-noite, 3 horas da manhã, ele sempre trabalha. É um monastério. É um O monastério não é um monastério por conferências, os visitantes, os turistas. O monastério é um lugar criado por apoio Rafael com o trabalho do Rafael. Cria um lugar de silêncio. Sim. Dentro desse silêncio, Rafael pode fazer esse trabalho dos livros. Porque era um lugar muito pequeno, não, e de puro silêncio. Lá ninguém fala. Nada, nenhuma palavra, nunca. Não é? Então, meditação 3 vezes por dia, estudos 1 vez por dia, não é? Então, realmente, silêncio, estudo e meditação são os pilares desse lugar, não é? Que hoje em dia ainda existe, mas não para visitantes, mas existe com poucos discípulos que ele tinha, né? E tem ainda, que continuarão, não é? Digamos, com esse trabalho lá, né? De silêncio. Eu lembrar, uma vez depois uma visita de Rafael, eu encontrei minha mãe e fala a ela nossa experiência. Ficar em silêncio, ficar em quarto separado. Ela fala, eu não acredito em vocês, você é louco, você vai na Itália e nem fala. Com certeza, né? Porque a Itália tem a fama, né, do falar, né? Não vai nem no museu, não vai nem... Não é por todo mundo, mas é por as buscadores da realidade fantástica. Sim. É fantástico isso. Micael e Gran, como vocês também são grandes divulgadores, né? Eu considero vocês dois um pouco como o Rafael, sabe? De trazer todas essas tradições. Eu sei que vocês não vocês são muito humildes, mas vocês têm essa ligação. Vocês têm essa missão espiritual de trazer essa busca, despertar essa busca nas pessoas, né? A busca da unidade. E quais seriam os paralelos de Rafael com 2 outros grandes mestres aos quais vocês são ligados, que é o Paul Brunton e Trigueirinho? É interessante que aqui fecha um triângulo, né? Símbolo da manifestação dessas 3 pessoas que inspiraram vocês. Quais que seriam as ligações entre os 3? É muito interessante, porque... É similar, é diferente ao mesmo tempo, porque tem uma tradição que é atemporal, é única, mas tem uma expressão. Nós precisamos uma expressão da tradição moderna, que é ligado a nossas experiências. Esses 3 maestros falam mesmo, adaptar, improvisar, oferecer uma perspectiva moderna, mas de uma maneira diferente. Rafael dá-nos a essência de cada tradição. A essência de cada tradição. Dar-nos uma síntese de todos os conhecimentos, mas sem muitos detalhes. Bibi dar uma visão, muitos detalhes, mas mais geral. E Trigueirinho dar muitos detalhes, ou específicos. Para mim, Jamil, o que eu vejo, não é muito claro, é que, por exemplo, o José Trigueirinho, não, ele tinha um trabalho no Karma Yoga, né, com grupos, com Karma Yoga, né, serviço, não é? Tanto é que hoje não é a fraternidade, ela não é puro serviço, não é? Enquanto que Rafael está mais no Asparsi Yoga e digamos não e o trabalho dele não é Jnana Yoga, não é reflexão, não é aplicação do conhecimento, como também Paul Brunton tem muito a ver com Jnana Yoga. Então eu vejo que assim os yogas são um pouquinho diferentes, embora todos tenham de tudo, mas digamos que a linha mais enfocada de um e outro é um pouquinho diferente, né? Sim. Do jeito que eles, a tarefa de cada um, digamos. Mas as 3 é muito harmoniosa entre elas. E cada um tem uma parte que é paralela da outra pessoa. Por exemplo, no Ashram do Rafael, quando a gente trabalhar no início desse
esse período, ler as palavras da Bhagavad Gita sobre Karma Yoga. Antes do trabalho. Agora, dentro desse centro de Jnana Yoga, tem um ênfase também em Karma Yoga e vice-versa, porque a tradição é única. Agora, cada expressão da tradição tem toda a tradição uma forma diferente. Jamil, se você permite, por essa busca precisar algumas qualificações. Sim. Rafael fala sobre essas qualificações do discípulo. Uma sede intensa por liberação. É uma qualificação. Agora você fala, o que é importante em minha vida? Você tem uma sede intensa por liberação. Sabe como se tirar internamente. Precisa meditar, orar, etc. Encontra em si mesmo a usiada de permanência surdo aquele o mundo e a sociedade oferecem. Que é permanente dentro de nós, que não muda. Ter um impulso de pesquisar e discriminar o real da não real, ter um desejo de conhecimento. É um desejo. Tem um desejo por coisas, mas você tem um desejo por conhecimento. Platão fala sobre eros intelectual e também aderir à verdade que é percebida. Essa é a coisa de prática. Você precisa aderir à verdade. Aderir a esta verdade, né? Esse é muito difícil, esse caminho de Rafael. Sim. É uma montanha muito alta e muito, how do you say, steep. Ela é muito alta e ela é muito, íngreme. Inclinada. Sim. As pessoas que eu tenho certeza que tem muita gente fascinada, querendo conhecer mais de Rafael, elas podem contar pelo menos com vocês no sentido de uma indicação, olha, onde que eu posso conseguir um livro em espanhol? Eu estou colocando os dados de vocês aí, para que o pessoal pelo menos possa fazer um contato, né? Para que vocês possam dar o caminho das pedras, sim, né? Pode sim. Claro, com certeza. Pode sim. E Jamil, para aqueles que gostariam de estudar Rafael juntos conosco, pelo Skype, nós temos grupo de estudo nas sextas-feiras, às 20 horas do Brasil, em português. Olha só que maravilha. Acessar, não é? Que oportunidade iluminada de você estudar com esses dois buscadores aí a obra de Rafael. Não perca essa oportunidade, faça parte aí do grupo, vamos nos reunir. Meus queridos, olha, foi uma honra conversar com vocês sobre Rafael, né? Trazer esse nome, embora possamos falar do filósofo sem nome, né? Sem face, a pessoa que quer nos trazer para nós mesmos. Vocês teriam alguma coisa a mais a acrescentar, que vocês acham importante sublinhar sobre a obra de Rafael? Como ele foi esse maestro, né? Como ele era chamado o maestro, não o mestre, mas o maestro da unidade, nós gostaríamos de encerrar então esse encontro com um mantra em sânscrito que fala realmente da plenitude, o que não é, encerra a ideia de Rafael. Sim, esse é no início do Upanishad Isa. Uhum. Tem essa oração. Então, sim. Por favor. Pode ser, Jamil. Claro. Então, vou falar primeiro em português, tá bom? Depois encerramos, não é somente com invocando, cantando. Om, aquele é plenitude, este é plenitude. A plenitude nasce da plenitude. Tudo o que existe é plenitude. Om, paz, paz, paz. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudyakte Purnasya Purnamadya Purnameva Vasisyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Que assim seja, meus amados amigos, que todos possamos reencontrar essa unidade em nós, com esse mantra. Recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão, você, querido Micael, você, querida Gran, né, por estarem nessa missão tão linda de iluminar tantas pessoas. O canal é de vocês, vocês vão voltar muitas vezes e temos aí várias parcerias pela frente. Gratidão, viu? Não temos palavras para agradecer você e esse maravilhoso trabalho que você faz para muitos, para toda a humanidade. Obrigada. Mas, como vocês brasileiros falam, a prazer é todo nosso. Que assim seja, então. Até breve. Já. Até breve. Vamos juntos. E a vocês todos que Até nos breve. acompanharam até aqui, o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho, deixar o seu like. Escreve aí o que é o reencontro consigo mesmo para você. O que é a unidade para você? Deixa o teu comentário que a gente quer saber o que você pensa, o que você achou da entrevista, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.